Segunda-feira, 23 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 12ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir do capítulo 7 de Mateus, que hoje começamos, o Sermão da Montanha parece tomar uma nova direção, orientado mais em particular para os discípulos, isto é, para os membros da comunidade cristã de Mateus e de todos os tempos. Não julgueis e não sereis julgados. À medida que usardes, usá-la-ão convosco. Como podeis dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, tendo uma trave no teu? O contraste exagerado entre cisco no olho alheio e a trave no próprio pode refletir um provérbio popular de então, pois a rápida observação das falhas dos outros, em contraste com a tolerância para com as falhas do próprio caráter, é tema comum em muitos adágios de todas as culturas e idiomas. Com a lição do Evangelho de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que os ronda: constituírem-se em elite, crerem-se superiores e separarem-se dos outros como os fariseus. Isso é o significado de fariseu, separado. O sentido que tem aqui o verbo julgar não é simplesmente fazer-se uma opinião, algo que dificilmente poderemos evitar, mas julgar duramente, ou seja, condenar os outros, como se diz na passagem paralela de Lucas: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. 3 razões para não condenar. Não devemos julgar e condenar os outros por muitas razões, entre outras por estas 3. Primeira razão: o julgamento pertence a Deus e não a nós, porque só Deus conhece a fundo o coração humano. Constituir em juiz dos outros é uma ousadia irresponsável. Deus aceita-nos e ama todos tal qual somos, e olha-nos com amor de pai que dissimula as faltas dos seus filhos, a quem vê através do seu próprio Filho, Cristo Jesus. Se anteriormente, ao longo do discurso da montanha, Jesus falou do perdão das ofensas e do amor inclusive ao inimigo, para tentar aproximar-nos ao menos um pouco da perfeição de Deus, agora está apontando a imitação da sua misericórdia. Como diz o livro da sabedoria, Deus compadece-se de todos e corrige os que caem, para que se convertam e acreditem nele. Segunda razão: à medida que usarmos com os outros, usá-la-ão conosco. Isso não quer dizer que Deus, a quem não se menciona no texto por respeito, nos julgará com a nossa medida injusta e impiedosa. Esse não é o seu modo de proceder. Mas certamente quem age assim com os outros expõe-se a um julgamento mais severo para si mesmo. Deus teria, digamos, 2 medidas para o seu julgamento, uma de justiça e outra de misericórdia. Ele medir-nos-á com aquela que nós utilizamos com os irmãos. É a mesma lição da parábola do devedor insolvente, que é perdoado e não perdoa, ou a contida na petição do Pai Nosso: Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que condena o irmão auto-exclui-se do perdão de Deus e cai sob a jurisdição da lei, que não deixará de o acusar e condenar como imperfeito que é. Terceira razão: todos somos imperfeitos, tanto e mais que os outros, ainda que, julgando-os com superioridade, os desprezamos. Tal atitude, desprovida de amor, provém da nossa própria cegueira, que nos impede de ver os nossos defeitos. Manter consciente tal postura é hipocrisia astuta, cujo modelo no Evangelho são escribas e fariseus. É muito velho o costume de criticar os outros,
Assim pensamos justificar-nos a nós como melhores. Mas a experiência demonstra que os mais críticos, os que julgam ser perfeitos, saber tudo e ter melhor solução para qualquer problema, costumam ser os que menos fazem e levam aos outros. Por fim, rezemos. Bendito seja, Senhor Jesus, tu nos disseste: não condeneis os outros e não sereis condenados. Felizes os misericordiosos que desculpam, compreendem e aceitam o irmão tal como é, porque assim é o proceder de Deus conosco. Cura-nos radicalmente da nossa hipocrisia, que vê o cisco do próximo e dissimula a trave própria. Dá-nos, Senhor, olhos puros para ver o bem, isto é, a tua imagem no rosto do irmão, para acreditar nos outros e para amar a vida com um coração grande como o teu. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desço sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.